Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, ilustres telespectadores da TV Câmara, agora há pouco o ilustre deputado Ivan Valente ocupou a tribuna para fazer uma candente denúncia, segundo ele, de brutalidade da Polícia Militar do Estado de São Paulo, lá no município de Barueri, na região metropolitana da capital, que já foi o meu comando em 2003 e 2004, contra trabalhadores de uma indústria que estariam pacificamente reunidos para reivindicação salarial. Vamos devagar, senhoras e senhores. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem regras rígidas para o emprego de tropa em relação a manifestações sociais. E essas regras determinam estritamente o cumprimento da legislação no que toca à preservação dos direitos de todos os envolvidos. Então, começando pelos direitos dos trabalhadores que reivindicam, desde que o façam pacificamente, desde que o façam respeitando também as disposições legais, como, por exemplo, respeitar o direito ao trabalho daquele que não quer fazer parte da paralisação do movimento reivindicatório, não obstruir vias públicas, não adotar atos violentos, não intimidar outros trabalhadores, não intimidar dirigentes, não intimidar circunstantes. São regras de convívio harmônico na sociedade necessárias àquele equilíbrio que se chama, em última análise, preservação da ordem pública ou, mais estritamente, ordem pública. A Polícia Militar age dessa maneira. E no tocante a esse tipo de emprego de tropa, sempre é feito estritamente de acordo com planos de operações, com ordens de serviço ou notas de serviços e supervisão de oficiais e de graduados, diferentemente do que ocorre com as atividades cotidianas de policiamento, em que às vezes temos 2 soldados, por exemplo, numa patrulha, alocados numa determinada porção territorial em combate ao crime. Os direitos de todos são estritamente respeitados. É evidente que eu estou tratando de obter pormenores a respeito do fato para posteriormente informar mais minuciosamente a essa casa e aos ilustres cidadãos que nos ouvem efetivamente tudo o que aconteceu ali. Mas podem ter certeza de que as normas de comportamento, de que as normas operacionais, de que o padrão comportamental da Polícia Militar do Estado de São Paulo é regido nesses casos estritamente pela Constituição da República, pelos direitos e garantias fundamentais, especialmente aqueles do inciso do artigo 5º da Constituição, por toda a legislação infraconstitucional que rege o direito à greve e também assegura o direito a todos, de todos, à paz pública, à tranquilidade pública, à paz social. É assim que age a Polícia Militar do Estado de São Paulo e estou certo de que foi assim também na ação de policiais militares do 20º Batalhão, uma brava unidade da Polícia Militar da região metropolitana. Muito obrigado por sua atenção.